Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu darei as últimas informações do Mengão, que hoje enfrenta o time do Santos e o time do Neymar lá em São Paulo. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, a repercussão de tudo mais, mercado da bola, do Flamengo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, pós-jogo e muito mais, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Qual a ideia do jogo que vai se lembrar muito aquele jogo do Flamengo? Ronaldinho, Neymar, 4x3, né? 5x4, né? Foi 5x4, né? 5x4. Que isso, O Neymar fez o gol. Neymar e Ronaldinho. Puskas, né? Neymar fez o gol. Ronaldinho fez Puskas. 3. Veio Um por baixo da barreira. É. Bate a falta por baixo. Ronaldinho também. Não, o Ronaldinho fez esse. O Sensacional, né? Neymar fez 2. Quem jogou mais, Ronaldinho ou Neymar pra você? Ronaldinho. Pra você? Pra mim, por mais tempo, Neymar. Pra você? No auge, o Ronaldinho. No auge, o Ronaldinho. Mas por mais tempo, o Neymar. Penso assim, né? Flamengo, assunto agora no nosso Sport Center. Eu chamo então o Rodrigo Jufo, chegando no Sport Center com informações ao vivo do Clássico. Tudo bem, Jufo? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Abel, amigos do Sport Center. Flamengo querendo manter uma sequência de vitórias, já vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, quer chegar à 4ª hoje contra o Santos na Vila Belmiro, um estádio que nos últimos anos tem sido muito bom para o Flamengo. Ele vem de 4 vitórias seguidas, jogando na Casa do Peixe, não perde lá na Vila Belmiro desde 2019, naquela goleada por 4-0, o último jogo antes daquele time de 2019 viajar para o Mundial de Clubes. O Santos era até treinado pelo Jorge Sampaoli. Essa foi a última vitória do Peixe jogando em casa contra o Flamengo. Mas o Felipe Luiz tem alguns problemas para essa partida. O Pedro segue de fora dos relacionados por opção técnica, por tudo que ele passou na semana passada, por desempenho nos treinamentos, ele segue de fora do time. Não viajou, assim como o Michael, que sentiu dores no tornozelo, também não foi com o elenco para Santos. Na lateral esquerda deve jogar o Varela. Isso porque o Vinha, que está se recuperando de uma lesão séria no joelho, ainda não está 100%, e também porque o Alexandro teve uma lesão muscular na partida contra o São Paulo, e o Ayrton Lucas, que entrou no lugar do Alexandro, também saiu machucado com um corte profundo na perna esquerda. Esses 2 jogadores devem ficar de fora pelos próximos 4 ou 5 jogos do Flamengo, retornando só contra o Atlético Mineiro na partida de ida na Copa do Brasil nas oitavas de final. Com isso, Varela deve continuar improvisado ali na lateral esquerda. E no meio-campo, o De La Cruz está à disposição já, mas vai permanecer no banco de reservas. Isso porque o Alan tem jogado bem, foi bem contra o São Paulo e vai ser mantido no time titular. Com isso, Felipe Luiz deve entrar em campo com o Rossi no gol. Na lateral direita, o Wesley, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E na esquerda, o Varela. Duplas de volantes, o Alan e o Jorginho. O meia centralizado vai ser o Arrascaeta, o artilheiro do time no campeonato. Na esquerda, Bruno Henrique. Na direita, Luiz Araújo. E na frente, o Gonzalo Plata. Esse é o Flamengo que vai reencontrar o Neymar. Não joga contra o Neymar desde 2013, quando ele se despediu do Santos naquele jogo no Mané Garrincha, Abel. Legal, muito obrigado. Então, Rodrigo Jufo, lá do Rio de Janeiro, informações ao vivo desse jogo de logo mais na Vila Belmiro. E o Neymar, pelo Santos contra o Flamengo, disputou 6 partidas. Fez 4 gols e deu 1 assistência. Tem aí a média de minutos para participar em gol e 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Desses 4 gols, um é aquele histórico, né? Do prêmio Puskas, naquele 5-4 para o Flamengo na Vila Belmiro. O Santos começa ganhando por 3-0, depois leva a virada, perde por 5-4, com o Ronaldinho Gaúcho também dando show, fazendo gol de falta rasteira. Acho que aquele gol do Ronaldinho, ele teve como consequência, até hoje, todo mundo coloca um cara deitado atrás da barreira. Praticamente ninguém mais faz gol daquele jeito, mas todo jogo, até o Messi, em jogo das eliminatórias, eu vi o Messi pela seleção argentina deitado atrás da barreira. Mas vamos falar de Santos e Flamengo, Jailson? Pergunta fácil para vocês. Vila Belmiro, Santos e Flamengo logo mais, tem favorito? O Flamengo. Ou tem muito favorito? Eu sei a sua resposta já. A minha? É. Flamengo é muito favorito por mim. E a sua? Você pensa diferente? Não, para mim o Flamengo é favorito. Tem o histórico também, né, dos últimos 4 jogos, mas o Flamengo tá na liderança da competição. É o momento do Flamengo e do Santos completamente diferente. Mesmo, só que aí agora a ver como vai ser a questão do Santos sem o Roleiser também, né? Isso. Porque o Santos com o Roleiser vai atuar de uma forma
e principalmente impactando no que o Neymar vai fazer em campo. E sem o Roleiser é de outra forma. Por exemplo, quando o Roleiser estiver à disposição, Roleiser, Barreal, né, o Guilherme e o Neymar fazendo ali aquela flutuação ali, né, como um falso centroavante, né, descendo ali para armar justamente para o Roleiser e para o Guilherme também atacarem o espaço. Barreal também chegando por ali. Só que quando tiver o David Washington, né, que pode ser a situação de hoje, justamente porque o Roleiser vai ser a ausência, o Neymar fica naquela questão de armar um pouco mais o time e ter o David Washington com um pouco mais de liberdade de movimentação. A questão é que o Santos também está com problema, né? O Escobar jogando improvisado lá pelo lado direito, tem muita dificuldade de fazer a marcação ali com a perna trocada. E o Neymar, quando ele joga... Um dos reforços do Santos, né? O Igor Vinícius está no banco. Veio do São Paulo, está relacionado. Está relacionado, mas pode jogar. Inclusive, é o lateral de origem. Mas, a princípio, né, pelo menos pela prévia, ele poderia ficar no banco. O Souza vem bem pela lateral esquerda. Né? A questão é que o Neymar, quando ele joga nessa função de organizador, ele acaba baixando muito. Eu acho que ele acaba atrapalhando ali, né, em questão da área que ele pode gerar mais perigo ao seu adversário. Então, a ver como vai ser hoje. Mais perto da área, né? Exatamente, mais perto da área, principalmente usando o David Washington como centroavante. Geralmente, quando ele joga nessa função, ele acaba baixando muito e aí o Santos começa a dar a bola nele para ele lançar apenas bola longa. Então, acho que se ele ficar um pouco mais próximo do David Washington com o Guilherme, né, e o Barreal, ele tende a ter mais dificuldade para o adversário. Porque mesmo longe de sua forma física ideal, ele ainda acaba sofrendo muita falta. Quanto mais perto da área, é melhor para ele, porque mais até perigoso para o adversário. E ele mesmo bate falta. Então ele pode realmente até acabar falta para ele mesmo. E mais próximo de definir as jogadas, Exato. né? Então acho que eu também vejo quanto mais à frente o Neymar jogar sem precisar buscar o jogo, é determinante. Mas eu também tem que ver se a bola chega nele. Exato. Ainda mais sem o Roleiser. E esse é um ponto importante, porque o Roleiser teve um começo abaixo, mas eu acho que era até compreensível pensando que ele ficou muito tempo sem jogar no Benfica, ele atuava pouco. Então, é um jogador que chega tecnicamente para ser titular, isso é importante, mas tem toda a adaptação ao clube, ao futebol brasileiro, mas também a voltar a jogar com constância. E ele vinha conseguindo isso um pouco antes da parada. Tá melhorando, né? Ele melhorou, ele foi o principal nome do Santos nas últimas semanas antes da parada para o Mundial de Clubes. E ter essa ausência acaba sendo determinante, ainda que você possa contar com o Neymar. E o Flamengo, apesar dos desfalques, sobretudo no meio de campo, né, que está tendo muita dificuldade ali com a ausência do Pulgar, a venda do Gerson, eu acho que ainda é um time bem mais consistente. De pós-mundial já deixou claro o nível que está diante do São Paulo, a partida em que controlou, foi um amasso. Foi 2, podia ter sido 4 ou 5, hein? E a gente vai falar de dúvidas do Flamengo em relação ao meio campo, né, que precisa se movimentar, mas muito mais dúvida em relação à questão extracampo envolvendo o Pedro. Porque dentro de campo é inquestionável que o Flamengo é favorito com sobras em relação ao Santos, ainda mais com essa ausência do Roleiser. Acho que a dúvida também fica em cima da questão física do De La Cruz, né? Porque o Alan, né, se for realmente confirmado o Alan como titular, tudo bem. É a sequência do jogador, mas o De La Cruz, que foi uma bagatela, né? Que o Flamengo pagou pelo jogador, e o De La Cruz simplesmente não consegue entregar uma sequência de jogos porque tem sempre questões físicas. E agora, com a lesão do Pulgar e com a ausência do Gerson, né? Era o momento dele. Era a responsabilidade, inclusive, dele de ocupar aquele setor ali ao lado do Jorginho para fazer ali a função de segundo volante. Então, a ver se o De La Cruz, né, em determinado momento, vai assumir essa função de titular e quanto tempo que ele vai conseguir ter uma sequência de jogos de minutagem alta, porque era basicamente o que tanto o Gerson, o Pulgar não, porque o Pulgar também tinha uma questão de 3 jogos, ele folgava o 4, porque ele tomava 3 amarelos, né? Mas ele sempre, na maioria dos jogos, ele também estava os 90 minutos. Então, a ver se o De La Cruz vai conseguir voltar. E em relação à lateral esquerda, é porque o Vinha ainda não tem condições, né? Senão seria... Já são 10 meses, se eu não estou enganado, já de lesão. E o Varela tá falando com o Dom, que aqui fora... Impressionante a volta. O Varela joga de tudo. O Varela é lateral direito, lateral esquerdo, volante. Onde o Felipe Luiz precisa de alguém, vai o Varela para jogar, porque consegue ali ocupar o que muda? basicamente Muda muito? tudo. Não tem o Alexandre, não tem o Ayrton Lucas, os dois. E aí o Varela jogando muda muito o jeito do Flamengo jogar? Ele atuando pelo lado esquerdo ou não?
Pra mim muda principalmente pelo o lado, né? Por exemplo, com o Ayrton Lucas você ataca um pouco mais o corredor, porque é um cara que chega mais, o Alexandre já é até um cara um pouco mais tático, que vem um pouco mais por dentro, mas o principal ponto pra mim é que o Varela é destro. E ele automaticamente, normalmente, ele vai pegar a bola e vai cortar para dentro. Então, vai ser fundamental, por exemplo, algum jogador canhoto, ou seja lá quem for que vai jogar na ponta esquerda, que faça a ultrapassagem pelo Varela, porque normalmente ele vai cortar a bola para dentro, para o meio. Então, se não tiver ninguém fazendo a ultrapassagem, se for o Luiz Araújo jogando pelo lado esquerdo, vai ser até um pouco mais natural, que provavelmente o Varela vai cortar essa bola para dentro, o Luiz Araújo passa, e ele pode deixar o marcador na dúvida, que é o próprio Escobar, né? Que também tem a perna trocada por ali. Se o Varela, duas, três jogadas seguidas, o Varela pega a bola e cortar para dentro, o Escobar já vai entender que não vai ter jogo ali pelo lado esquerdo, né? Na linha de fundo pelo lado esquerdo. Então ele já vai automaticamente fechar o meio, e aí o jogo do Flamengo pode ficar um pouco mais fácil de ser, mais marcável, justamente por conta disso. André, Pedro de novo fora, não foi nem relacionado. Novidade alguma em relação a isso? Acho que novidade seria se ele tivesse sido relacionado, porque teve pouco tempo para mostrar ali para o Felipe Luiz, depois de todas as reclamações do Felipe Luiz, que ele tinha voltado a treinar sério, enfim, a se dedicar. Não teve tanto tempo para isso, né? Acho que passa muito por isso. Sábado, jogo, exato, né? eu acho que passa muito por isso, porque assim, falar que de repente o Felipe Luiz pode ficar sentido pela nota, em que ele não cita o técnico em nenhum momento, pode ter pedido desculpas internamente, mas na nota ele não explicita isso, e eu acho que era algo que ele deveria ter feito. Eu não sei se passa por aí, porque o Felipe Luiz já deixou escancarado que, apesar das críticas foram feitas, né? Que ele conta com o jogador, que ele tem esperanças de recuperar. Então, assim, ele tá muito claro isso. Então, para mim, passa muito mais pela falta de tempo. Foi um jogo que, fim de semana, agora já no meio da semana, você tem um descanso, já volta, relaciona para o próximo jogo. Acho que passa muito por aí. Então, concordo com você. Se ele tivesse relacionado, aí sim seria notícia. Se a gente levar em consideração que o Pedro não foi nem relacionado para o jogo contra o São Paulo, então eu imagino que ele deve ter treinado domingo. Quem não joga e não é relacionado. Sim. Então ele teve domingo, segunda e terça de treino. O Cícero Melo trouxe pra gente aqui ontem e na hora a gente concordou com ele porque assim, foram 3 sessões, se eu não estou enganado. Se o Felipe Luiz estava indignado, né? Porque foi isso, ele ficou indignado com a questão do Pedro em relação ao treinamento, ao Miguel. E aí eu repetindo o que eu falei ontem, para mim o ponto principal de tudo que o Felipe Luiz falou foi a questão do deboche. Para mim é muito grave o jogador ali debochar, né? Assim, a não câmera levar a sério não algo levar que é a sério um treinamento, por exemplo. E ali se ele estava criticando em relação aos números, né, do GPS e tal, que acaba mostrando tudo, que ele foi o último em todas as valências possíveis ali dos jogadores, não seria em 3 sessões de treinamento que o Pedro já ia conseguir reverter tudo. Então, de repente, seria, eu tô com o Dom, que seria uma surpresa se o Pedro tivesse relacionado. A ver como vai ser a sequência, né? Se ele Você vê clima para o Pedro ser reintegrado? Vejo porque para mim o Felipe Luiz, ele pega pesado porque é daquele sentido, cara, eu fiz de tudo. Por exemplo, né, já conversei, já deixei fora. O Pedro, quando ele volta de uma lesão muito grave, o Pedro, a gente falava dele ser titular e falava de seleção brasileira. Sim. Eu pergunto dos dois lados. Sim. Você está falando do lado do Felipe Luiz, eu concordo. E o lado do Pedro? Já deixou claro que ficou chateado com o vazamento lá dos 15 milhões. Conversa lá que ele ia ser vendido e tal. Eu mesmo entendo. Assim, você vê... Não, então, entendo o desânimo do Pedro, mas não dá pra ele miguezar ali no treinamento, né? Tem que correr atrás, porque assim, você tem um treinador que falou, como o Dom que disse, que conta com você, que você é o centroavante dele, mesmo que tenha a questão ali de marcar pressão e tudo mais. Mas o Pedro, gol de centroavante no Brasil é raro, são poucos que têm a qualidade que ele tem. Só que ele tem que correr atrás. O treinador já deixou muito claro, eu conto com você, mas você tem que me provar que você está melhor do que todo mundo para eu te escalar.
Porque imagina, você tá fazendo o seu trabalho muito bem, trabalho bem pra caramba, e aí você observa ali que tem o cara um pouco mais devagar, só que tudo vai pro cara por conta do nome, assim, sabe? Então, por exemplo, a molecada, o Alacian correndo pra caramba, tem oportunidade, entra, faz gol. E aí o Alacian ia ficar fora da lista de relacionado, por exemplo, porque ele é um garoto e tem menos nome do que o Pedro, sabe? Então o Felipe Luiz já deixou muito claro, ó, eu conto contigo, só que você precisa correr, você precisa me provar que você merece um lugar na equipe e é bizarro como as coisas mudam. Era um lugar no time titular. Agora já é na lista de relacionados. O negócio tá feio. E pensando até de um ponto de vista estratégico pro Pedro. Tá bom, não vai continuar no Flamengo, vem, né, não vai continuar, vai outro clube brasileiro, não dá. Não dá, agora nesse momento. Aos 28 anos, sabendo como sairia do Flamengo, ele não teria espaço na elite europeia. Então, assim, Copa do Mundo no ano que vem. O mercado teria, talvez, mundo árabe, então, assim, MLS. Hoje, permanecer, 28 ainda. dar resposta no Flamengo, que é algo totalmente possível, e o Felipe Luiz deixa claro, é o melhor cenário para mim que eu vejo dentro de carreira para o Pedro, pensando em continuidade, onde ele vai jogar, sucesso esportivo, quanto na projeção de uma possível convocação para a Copa do Mundo. Então, só deixando claro, é óbvio que ele tem mercado aqui, jogaria para todos teria, os times mas do Brasil. Ele tem a trava. Mas tem, ele já disputou mais jogos, né? São 6 ou 7? 7 jogos. Então ele já não pode. Disputou 7 jogos pelo Brasileirão. Eu não estou entrando no mérito que ele não teria espaço. Eu estou falando pensando. Claro, que senão, de repente, vai ter gente que vai, eles estão achando, não estão achando nada. Ele pode ir, mas ele não joga até o final do ano. Então, assim, acho que ele não faria isso. Então, tem a questão das lesões também, né? Exato. Acaba que, assim, quando você é contratado por um grande clube europeu, geralmente os caras fazem um raio-x completo de tudo e vão ver que o Pedro, infelizmente, tem a questão das 2 lesões. Tem o biotipo do Pedro também, que aí já entrega menos mobilidade. Então não é todo o sistema de jogo, por exemplo, que o treinador vai conseguir, assim, encaixar. Eu acho que o Pedro, eu tô com o Dom, que a melhor coisa que ele tem que fazer é ali, ó, pede desculpa lá pro Felipe Luiz, bota a cabeça no lugar, pega a chuteirinha aqui, ó, bota embaixo do braço e vai trabalhar, cara. Vai correr atrás, vai lá no CT do Ninho do Urubu, faz treino extra, faz o que for, que é o melhor. Tem gente que queria estar no lugar dele ali, hein? Que o melhor lugar é recuperar o espaço no Flamengo. Muito bem, esse jogo aí, como o nosso querido Paquito falou, é na Vila Belmiro, na Casa do Santos. Vene Casagrande, direto ao ponto. Você não tem aí o time que vai enfrentar o Santos, mas eu quero que você me fale da sua experiência, do seu conhecimento de Flamengo, qual time que você acha que o Felipe Luiz vai escolher para encontrar o Santos hoje na Vila Belmiro? Fernando, eu acho que ele vai manter o mesmo time, só que na lateral esquerda ele não tem Alexandre e Ayrton Lucas, 2 jogadores que estão lesionados. E aí ele vai começar com Varela. Isso já é informação. Porque o Vinha, ele não tem condições de jogar 90 minutos, quiçá 45 minutos. Ainda está naquele processo de retorno após um longo período inativo por conta de 2 lesões graves. Aí ele começa com Varela na lateral esquerda. O resto do time é igual que ganhou do São Paulo e eu acho até que ele está certo se ele continuar essa manutenção dessa equipe. Porque, assim, foi um jogo que o Flamengo, embora a gente tenha falado muito do Pedro por motivos óbvios, mas o Flamengo jogou uma baita partida. Amassou o São Paulo, jogou muito bem. Então eu acho que o Felipe Luiz está certo em manter o time. Para quem não lembra, Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, aí Varela na lateral esquerda. Volante Alan, não deu tempo de falar sobre ele, mas para mim fez uma grande partida contra o São Paulo. Arrisco a dizer que foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, voltando a ser aquele jogador que fez o Flamengo investir 9 milhões de euros para contratá-lo. E aí ao lado dele, Jorginho, que está jogando muito bem. Arrascaeta no meio de campo, Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Essa trinca ofensiva do Flamengo. Eu acho que o Felipe Luiz está extremamente certo se ele continuar com essa equipe. E se a grande imprensa debatia muito isso, né, a gente, e também a torcida do Flamengo pensava, e aí a gente tem um grande problema no meio de campo, né? Sim. Poxa, tudo bem que tem a chegada do Jorginho, que isso aí é um potencial enorme, mas você tem a saída do Gerson, o Pulgar fora, como é que reconstrói? E de forma muito rápida o Felipe Luiz e os próprios personagens reconstruíram, porque foi o que o Vene falou, a gente debateu muito aqui, porque o assunto foi o Pedro naquele dia, mas a gente debateu pouco a atuação do Flamengo, sobretudo do meio de campo do Flamengo naquele jogo contra o... assim, eu vou dar uma notícia positiva e uma negativa, tá? Qual é a negativa? A positiva primeiro. O Flamengo respondeu muito bem. O Alan foi muito bem, por exemplo, no jogo. O segundo tempo dele foi absurdo. Foi muito bem. Foi. O primeiro ponto, tem que ver se ele vai manter essa regularidade, porque é algo que ele não conseguiu ter com a camisa do Flamengo.
Agora, você quer a negativa? Esse São Paulo é o mesmo que perdeu pro Vasco, que tomou a sacolada agora do Botafogo e do Independente Del Valle. É o mesmo time no sentido de o Crespo pega tentando reconstruir alguma coisa. Então, o parâmetro, a régua baixa, que a gente fala quando o Vasco fez uma partida maravilhosa contra o São Paulo, também já era o São Paulo meio em crise. O Flamengo também pegou um São Paulo ainda tentando se reconstruir. Agora tem que ver como é que a sequência da temporada do Flamengo vai ser. Um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, quer que eu seja sincero, o Flamengo é favorito. Flamengo é favorito. Flamengo é o melhor time, Flamengo é o líder, Flamengo tem melhores jogadores, é treinado há mais tempo pelo Felipe Luiz e parece ter encontrado essa equipe. Agora, repito, tem que ver a regularidade desses jogadores que estão com uma responsabilidade enorme de substituir, por exemplo, o Pulgar, que é o caso do Alan, e na ponta direita o Luiz Araújo acho que vai conseguir suprir o Gerson. Sim. Essa posição de volante que eu tenho minhas dúvidas. Eu quero ver mais jogos do Alan em bom nível para eu falar assim, realmente substituíram bem o Pulgar. Eu prefiro ter paciência. Sim. São quantos anos do Alan? Já 2? Um ano e meio, talvez, um ano e meio. Porque ele chegou com o Sampaoli, né? Sim. O Sampaoli que fez exigências para poder contratá-lo, ficava ligando pro jogador a todo momento e depois não utilizava. Mas, enfim, sobre o Alan, eu concordo com o Pedrosa. Eu acho que é muito cedo para dizer que pronto, o Alan agora tá jogando supra-sumo, voltou a ser o velho bom Alan. Não. Eu acho que ele deu uma boa notícia pro torcedor do Flamengo. Qual foi a boa notícia? Pronto, vocês podem confiar em mim que eu vou tentar buscar o meu melhor futebol. Inclusive, o Felipe Luiz elogiou o dia a dia dele, o treinamento dele. O outro lado bom da saída do Gerson é justamente o Luiz Araújo. Porque com o Gerson, o Luiz Araújo era colocado na ponta esquerda. Tudo bem, ele vai bem na ponta esquerda, mas o melhor Luiz Araújo, a melhor versão, o Prime Luiz Araújo, é na ponta direita. E ele vem mostrando isso. E tem sido hoje um dos principais jogadores, se não o principal jogador do setor ofensivo do Flamengo, porque ele participa muito de gol, dando assistência ou até mesmo colocando bola na rede. E no último jogo, ele participou dos dois gols. Ele fez um gol e o outro, ele que finalizou, o goleiro deu rebote e aí o Alan Cian conseguiu botar a bola para dentro. E o Gonzalo Plata, a gente não deu tempo de falar sobre isso também, é um jogador extremamente importante, porque no primeiro gol do Flamengo, ele que faz toda a jogada sem a bola, que é aquele estilo de jogo que a gente vem debatendo aqui bastante. E não entra em scout, não entra em site como assistência, mas não. E se você reparar o lance todo, ele participa de toda a jogada, abrindo espaço, tocando pro companheiro. Então, assim, eu acho que o Flamengo hoje está vivendo o melhor Flamengo com o Felipe Luiz. Óbvio, precisa botar mais bola na rede. Porque o Gonzalo Plata, por exemplo, perdeu um gol que muita gente acha que o Pedro não perderia. Existe essa cobrança para os atacantes do Flamengo. Mas, sem o Pedro, esse é o melhor Flamengo que tem à disposição. Mas, Pedrosa, isso é muito interessante da gente debater aqui, é o que eu chamo do futebol oculto, né? Que é essa movimentação sem bola, que hoje é muito exigida e que ela não sai em scout nenhum. Né? Não tem como. Ela sai lá no GPS, na quilometragem, sai nos olheiros que olham a movimentação, na cabeça do jogador, mas ela não é uma coisa latente, né? Então é um futebol oculto. Sim. E que é um futebol tão protagonista, o que a gente pôde encontrar no Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, que vai ser um grande aceno do que a gente vai ver nas grandes seleções da Copa do Mundo de seleções no ano que vem. O futebol muda de uma forma tão vertiginosa. Há 7 anos atrás, mais ou menos, a gente chamava o Pedro de um novo 9. Sim. E hoje ele não é mais o 9 moderno. Não é. As coisas mudam de uma forma muito rápida. E o Plata é o cara que eu falava do Igor Jesus e falo que eu tenho minha admiração, que é o cara que gera jogo a todo o momento, Lucas Pedrosa. Não, assim, hoje o futebol ele é tão estudado, né? Ele é tão dinâmico e tão fácil, teoricamente, para o seu time conseguir ser observado por outras equipes, que se você não tiver a movimentação sem bola, o jogo vai ficar aquele negócio de toca pra lá, toca pra cá, volta pra cá. Toca pra lá, toca pra lá, toca pra cá. Então, a movimentação do sem bola, ela provoca os desencaixes. Ela provoca, por exemplo, quando o Plata sai da linha ofensiva e traz um zagueiro do Santos com ele, por exemplo, pro jogo de hoje, ele vai fazer com que ali abra um espaço. E aí o Luiz Araújo pode infiltrar, e aí o Bruno Henrique pode infiltrar, outros jogadores podem infiltrar. O Plata, na movimentação sem bola, ele carrega muitas vezes a própria defesa do time adversário quando tem um jogador com bola. Por exemplo, o Arrascaeta tá com bola. Ele é um cara que finaliza muito bem de fora da área.
área. Se o atacante não se movimentar, a zaga do adversário vai estar postada. Então o atacante tem que se movimentar para quê? Para abrir espaço para o Arrascaeta ou conseguir um passe final ou uma finalização. Então provocar o desencaixe é o grande segredo do jogo sem bola, principalmente do atacante. E aí quando você olha para a parte defensiva, hoje não existe você ter um jogador que não contribui sem a bola no time. Não existe, senão seu time vai ser engolido. Esse primeiro gol do Flamengo contra o São Paulo eu mandei até pro Paquito. O Plata, ele faz exatamente isso. Ele vai no meio de campo, recebe a bola, aí ele infiltra na ponta esquerda do setor defensivo do São Paulo, depois ele gira, infiltra na ponta direita. Ele que abre todo o espaço até a bola chegar ao Luiz Araújo e o Luiz Araújo conseguir fazer o gol. E aí o torcedor critica o Gonzalo Plata sem observar esse tipo de jogo. Por quê? Quando você observa esse tipo de jogo, você começa a valorizar o jogador. Vai lá, Veneza, estava separado desde ontem. Vai lá, ó. Cadê? Eles não, vão botar? Não é isso, vão botar. Vai lá, tava separado ontem e a gente fofocou tanto do Pedro. Não, mas não tinha que falar do Pedro, não tinha jeito. Cadê? Vai, já tá separado. Botou, aí, Paquito? ô Big Thunder? Muito bem. Aí, tá aí, aqui, Pedro. Aí, ó. Olha onde tá o Gonzalo Plata. Ele foi no meio de campo, aí tocou pro Bruno Henrique. Aí ele recebe, toca aqui na ponta esquerda novamente. Olha onde ele vai receber essa bola aqui, ó. É ele que vai receber agora, ó. Pum. Olha onde ele tá. Aí ele gira. Toca novamente, é ele que vai abrindo os espaços no setor defensivo. E acontece isso que o Pedrosa falou, para você abrir uma lacuna. Aí ele recebe novamente, ele vai achar lá, ó, olha isso. Ele vira, olhou o Wesley, aí o Wesley vai tocar aqui no Luiz Araújo. Olha como é feito toda a jogada, até esse golaço do Luiz Araújo. Muito bem. O Gonzalo Plata participou de todo o lance e o torcedor não repara isso. Ele fez um triângulo, ele sai da posição de centroavante, ele vem para a posição de meio campo, ele abre a bola na esquerda, ele aproxima e isso tudo causa bagunça na defesa do São Paulo. Sim, claro. Causa diferença de movimentação. Ele descola, né? E tem um detalhe. Para o jogador fazer isso, ele tem que ter um poder físico absurdo, que é exatamente o que o Gonzalo Plata entrega. Né? A intensidade que o Felipe Luiz tanto pede. E a potência do futebol que o Felipe Luiz tanto exige, que o futebol moderno exige. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que hoje enfrenta o Santos, né? O Flamengo que é líder da competição, com 27 pontos, empatado ali com o Cruzeiro, que é o segundo colocado. Vai enfrentar o Santos, que é o 16º, né? Uma posição acima da zona de rebaixamento. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Hoje vamos ter aí um jogo entre o Flamengo, né, contra o time do Neymar, possivelmente Neymar titular, mas eu acredito que o Felipe Luiz tem um esquema tático muito bem formado aí para essa partida contra o time do Santos, né? Na minha opinião, o Flamengo franco favorito, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando longe da sua torcida, o Flamengo sim é franco favorito para essa partida, né? Essa questão aí de caso Pedro, essas coisas aí, a gente deixa aí só para o que o pessoal falaram mesmo, né? Mas na sua opinião, o que é que vocês acham que pode acontecer nessa partida entre Flamengo e Santos, Santos e Flamengo? Qual a sua opinião a respeito dessa partida? Como vocês acham que o Flamengo deve ir para campo, né? Lembrando que o Flamengo tem alguns desfalques aí, como o Ayrton Lucas, né? Então o Alexandro também, com lesão na coxa esquerda, também vai desfalcar o time do Flamengo. Então hoje eu acredito que o Felipe Luiz vai sim, já tem sim montado um esquema para essa partida, né? Mas assim, o Flamengo franco favorito, na minha opinião, acredito que vai fazer um bom resultado, né? Mesmo jogando fora de casa. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!